Bom, é isso aí, nós vamos começar o episódio de hoje e... É isso aí, estamos gravando. E aí, tudo bem? Terceiro episódio da nossa série 10 horas de história em quadrinhos, né? E recapitulando, no primeiro episódio nós fizemos aqui a parte dos cenários. No segundo episódio nós fizemos os personagens, né? E agora no terceiro nós vamos falar sobre a história. Tá aqui, eu colei, né? Não vou abrir aqui o Word aqui, nós vamos coder uma Ctrl+C, Ctrl+V aqui na imagem, né? Uma print screenzinha. Porque basicamente o que nós fizemos até agora foi... Nós estávamos com uma ideia e aí nós decidimos começar a tentar enxergar ela. Né? Eu decidi começar pela parte dos personagens porque eu acredito que os personagens são a parte mais importante. É como aquela famosa frase diz, né? Personagem é ação. Sem personagem você não tem ação. Sem ação você não tem história, e sem história você não tem roteiro. Então, foi por isso que nós começamos pelos desenhos, né? Tentar enxergar os personagens, enxergar a linguagem, enxergar o traço, a história em si, no geral. Para aí depois pegar aquela ideia que a gente tinha, mais ou menos de como poderia ser a história e compor alguma coisa em cima, né? Realmente, por isso que a gente fala um roteiro de quadrinhos, né? Esse aqui, no caso, não é um roteiro de quadrinhos, eu não gosto de fazer assim muito a parte do roteiro de quadrinhos, eu prefiro fazer um roteiro normal, como se fosse de uma peça de teatro ou de um filme, e depois, a partir dele, adaptar para o quadrinho, né? A gente poderia ter começado pela história? Sim, a gente poderia ter começado por onde a gente quiser, né? Não existe exatamente uma regra. Mas explicando aqui um pouquinho essa parte, né, da estrutura, basicamente... Para esse formato de roteiro eu deixo alinhado à esquerda toda a parte de descrição de cena, que nem aqui aquele int, né, INT ponto, quer dizer, uma cena interior dentro de um edifício enorme ao entardecer. Aí já dá para ter uma ideia de como ela tem que ser desenhada a cena depois. Aí aqui existe uma descrição breve da cena em particular, e aí centralizado o texto, né, o nome em caixa alta e a fala embaixo do nome, né, de cada um dos personagens. Se o personagem tiver um nome muito grande, você pode criar uma sigla, né? Por exemplo, a gente podia pegar essa parte do senador e colocar entre parênteses aqui SE, por exemplo. E aí sempre que a gente colocasse no diálogo SE, a gente saberia que é ele que está falando. Isso é uma coisa muito mais para a equipe, né? Uma coisa... Que nem a gente estava falando do personagem. O poder é meio parecido com The King of Fighters. Aqui vale a mesma coisa. Isso aqui é para a equipe ter uma noção geral de como está indo o projeto. Isso é bom porque aí evita de ter múltiplas interpretações, que é legal no momento que você está tendo as ideias. Mas quando você já está fechando o roteiro, é legal que você tenha uma linha bem definida na cabeça das pessoas, aberto para interpretações, mas que a equipe de produção não se complique. Comunicação basicamente é tudo, né? Bom, lembrando que a série vai ter por volta não, né? A série vai ter 5 episódios, esse já é o terceiro, tá acabando, tá acabando a série. Bom, então essa foi a parte que deu para fazer hoje, né? De 2 horas, né? Não foi só esse pedacinho, né? Só uma coisa, essa parte amarelinha aqui, né? Eu gosto de fazer assim, geralmente uma parte que já está começando a ser rascunhada, eu deixo ela em claro assim, né? Na verdade, eu não termino de escrever tudo, eu seleciono todo o texto e deixo com esse contorno amarelo. Aí o que já foi desenhado eu tiro, né? Só para saber, ter uma noção do que já foi e o que falta. Mas isso aqui não é regra, tá? Isso aqui não é... Quando você vai escrever o teu roteiro, você pode escrever do jeito que você quiser, contanto que você entenda e a sua equipe também, né? Você só tem que padronizar a regra quando você vai enviar para algum lugar. E aí geralmente esses lugares eles pedem, né? Não, eu quero desse jeito, aqui de outro. Bom, então é isso, né? Eu acho que no próximo episódio, as próximas 2 horas que nós vamos usar, eu acho que elas vão ser dedicadas para a gente pegar essa parte e tentar transformar ela em páginas, né? Quer dizer, vocês vão ver como vai ficar, nós vamos fazer umas thumbnails de exemplos de como pode ser a versão desse roteiro adaptado para uma história em quadrinho. Lembrando que o principal de tudo é você não se matar por causa dos seus projetos, né? Não fique
varando noites, nem fazendo nenhuma loucura por eles, né? Separa um tempinho para fazer e faz quando dá. Porque se você começar a se matar demais para fazer, ele vai virar uma coisa meio maçante, sabe? Você vai acabar pegando um projeto que você podia se divertir fazendo e ele vai virar meio que um estorvo. Então não faça isso, não transforme o seu projeto num estorvo. Bom, vou indo nessa então. Dê o ok se você gostou, o dislike se você não gostou. Deixe seus comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo da nossa série 10 horas de histórias em quadrinhos.